Yo, Geek, sou em cima! O capítulo 379 do mangá de Black Clover nos trouxe várias questões maravilhosas sobre os Grimórios. E uma delas é o Lucius ter devolvido o Grimório do Asta para a Torre dos Grimórios. Esse foi um ponto bem intrigante do capítulo 379 e ficamos realmente nos questionando sobre esse ponto de vista, do porquê que o Lucius acabou tomando essa atitude. A questão é que existe um detalhe bem interessante nessa cena do Lucius com o Grimório do Asta, ou pelo menos perto ali do Grimório do Asta, que pode fortalecer uma outra teoria aqui no canal. O Lucius é mesmo um viajante do tempo. Nós vamos discutir mais sobre essa teoria e sobre essas ideias depois da vinheta. Faz algum tempo que a gente está discutindo essa teoria no canal, relacionada aqui a Black Clover, sobre o Lucius ser um viajante do tempo. Desde quando as fichas ali dos aliados da Tríade Negra apareceram, foram revelados para nós, e também foi revelado que era o Lucius controlando o corpo do Julius com a capacidade ali de ter a magia do tempo, se teoriza de que o Lucius tem a capacidade de viajar pelo tempo, viajar ali pelo espaço e o tempo na história de Black Clover. Isso porque no ataque a Spade, no nascimento do Yuno, os aliados da Tríade, todos eles deveriam ter pelo menos de 10 anos de idade. Pelo menos todos ali deveriam ter pelo menos menos de 10 anos de idade. E o que é comentado, o que é falado, eles estão lá. Eles estão no combate e eles estão na porradaria, meio tipo assim, pra tirar ali Loice e Ciel e Yuno da soberania de Spade. E é bem interessante que quando a gente observa o capítulo 233 ou capítulo 234 de Black Clover, nós visualizamos as silhuetas desses personagens certinhos no ataque, como vocês estão vendo aí no vídeo. Então esse era um ponto, esse já era um detalhe que reforçava a ideia que o Lucius poderia viajar no tempo, ou pelo menos poderia fazer as pessoas, os demais, viajarem no tempo também. Além de que nós temos a idade do Lucius e do Julius, mas nós não temos as idades verdadeiras, tanto do Dante, do Zenon e também da Vanica, o que pode fomentar a ideia de que os três foram enviados para o futuro, visto que as suas idades também estão manipuladas, as suas idades também não estão sendo colocadas de forma verdadeira. O que será que o Tabata está cozinhando em cima disso? Mas o que eu estou cozinhando aqui para esse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E como que você faz isso? Você faz isso comentando, deixando o seu like, se inscrevendo. Isso fortalece pra caramba o canal, ao mesmo tempo se tornando um membro, mandando seu valeu. Isso continua a fornecer, fazer com que o Geek Brasil continue a fornecer ainda mais vídeos interessantes, principalmente para Black Clover. Então pense com carinho em se tornar membro aqui no canal e ao mesmo tempo mandar um valeu para fortalecer ainda mais os nossos vídeos. Então veio o capítulo 379 para nós, com aquela bomba, e revela que o Lucius supostamente devolveu o Grimório do Asta para a torre. Ainda tinha esse questionamento sobre como o Grimório do Asta foi devolvido ali para a Torre dos Grimórios. A gente sabe que a animação mudou isso, que a animação acabou meio que fazendo com que o Grimório saísse ali do meio do nada, criasse um portal ali do meio do espaço e o Grimório saiu ali para o Asta. Mas no mangá o Grimório sai da Torre dos Grimórios, ele sai ali da muralha, ele joga até um tijolinho, ele faz assim, joga o tijolinho ali para frente e assim o Asta acaba recebendo o Grimório na frente dele. Então tinha esse questionamento de como o Grimório havia ido parar na Torre dos Grimórios e supostamente podemos então entender que foi o Lucius que fez isso. Até aí tudo bem, ele pode ter simplesmente encontrado o corpo da Licita, meio que tipo assim, ele tava passeando ali por Rage, pela zona mágica, e aí o corpo dela tava caído, tinha um Grimório de 5 folhas, beleza. Ou ele podia até mesmo ter sentido a magia do Lucífero se manifestando naquele lugar, porque ele era um cara que já estava realmente ali estudando a magia dos demônios, já tinha o poder do Astaroth, então ele já provavelmente já tinha o pacto, ou seja lá o que é isso
que ele tem com a Dramelec, e o fato é que ele já conhecia a magia dos demônios e provavelmente sentiu a magia dos demônios ali perto. Mas tem um pequeno porém, nessa cena. O Lucius está com a roupa do Rei Mago no momento em que ele encontrou o Grimório, e pela timeline de Black Clover, ele só pode fazer isso por causa de uma única situação. Isso só pode representar uma forma de que o Lucius viajou no tempo. Pra gente compreender melhor a timeline de Black Clover, eu decidi separar a timeline em antes do Asta e o Yuno completarem 15 anos e depois do Asta e o Yuno completarem 15 anos, para ficar realmente assim algo mais fácil de entender, para realmente fortalecer as nossas ideias. Então, em outubro do ano zero, o Asta e o Yuno fazem 15 anos. Aqui começa a história de Black Clover. Eles comentam ali da forma de estarem completando 15 anos. E assim, tanto o Asta está sem magia e o Yuno já consegue fazer alguns truquezinhos com a magia do vento, principalmente para ajudar a secar a roupa no orfanato, né? Melhor do que isso. Tá aí uma boa ideia realmente, né? Uma boa forma de ter a magia do vento para usar para secar a roupa. Seria realmente algo necessário. O fato é que já em março do outro ano, março do ano 1, depois do Asta e Yuno completarem 15 anos, o Asta e Yuno pegam seus grimórios. O Yuno é escolhido pelo grimório de 4 folhas e o Asta é escolhido pelo grimório de 5 folhas, que o Lieb estava dentro e que sua mãe havia selado ele ali. A gente observa então que de março do ano 1 até setembro do ano 1, depois do Asta e Yuno completarem 15 anos, Asta e Yuno treinam para a seleção dos Cavaleiros Mágicos. Então eles ficam 6 meses treinando através ali do que tinha no Grimório, tentando entender mais sobre o Grimório. O Yuno começa a desenvolver mais poderes mágicos e o Asta continua ali a aprimorar os seus poderes físicos em relação ali a poder manipular a sua espada e poder realmente fortalecer a sua antimagia, conexão com esse poder novo que ele havia adquirido na batalha contra o Ravage. Em outubro, então, do ano 1, depois o Asta e o Yuno completarem 15 anos, Asta e Yuno fazem 16 anos. Eles acabam fazendo 16 anos para não se perder. Já havia se passado um ano desde que o Asta havia pegado ali o Grimório junto com o Yuno. De setembro do ano ali 1, depois do Asta e o Yuno completarem 15 anos, a março do ano 2, depois do Asta e o Yuno completarem 15 anos, Asta e Yuno vão da seleção dos seus esquadrões até a saga dos elfos continuamente. Então não há aqui um time skip, não existe um time skip aqui da forma realmente como é colocado para nós nessas batalhas e nesses combates nessa saga. Então nós temos ali de março do ano 2, depois do Asta e Yuno completarem 15 anos, a setembro do ano 2, depois do Asta e Yuno completarem 15 anos, nós temos ali aquele time skip, o primeiro time skip de Black Clover, que acaba tendo aquele salto de 6 meses, que é de março até setembro do segundo ano ali da história. Asta e companhia treinam ali neste período no Reino Heart. Conrad quebra o selo do tempo que o Julius havia colocado nele, né? O Julius / Lucius havia colocado nele. O Asta acaba derrotando o Conrad e o que sabemos é que os conflitos do Conrad contra o Julius ocorreram 10 anos antes dessa época. Então nós precisamos voltar no tempo para entender se o Lucius ele voltou no tempo nessa época ou se há respaldo, ou se existe respaldo para ele realmente ser o Rei Mago já naquela época. Então voltamos a 8 anos antes do Asta e Yuno completarem 15 anos. O Conde é selado ali para o Julius e também pelo Lucius. O Julius e o Lucius se tornam o Rei Mago. Asta e Yuno iam fazer 7 anos aqui, né? Eles estavam de 6 para 7 anos, então tem uma lógica aqui sobre as questões fundamentais para entendermos qual era a idade que o Asta e o Yuno tinham naquela época, e isso é importante para o nosso questionamento que nós vamos fazer agora. Então nós temos aqui a ideia de que o Lucius aparece logo depois da morte da Licita. Então, se supostamente o Asta e o Lieb tinham de 5 para 6 anos nessa época, como que o Lucius estava usando a roupa de Rei Mago? Na timeline não bate. Se
ali os contextos acontecem em 10 anos antes do Asta e Yuno completarem 15 anos, ou seja, com 5 anos, né, se esse toque ali, a promessa, né, a época da promessa deles se tornarem Rei Mago é na época que eles tinham 5 anos, então isso não bate, a timeline aqui não bate. Então nós temos duas opções. Se Asta tinha 6 anos quando Licita morreu, na mesma época que há a promessa entre o Asta e o Yuno, então a timeline dá para se encaixar, porque quando o Conrad foi libertado, o Asta e o Yuno ainda tinham 16 anos, menos 10 anos, eles teriam 6 anos para 7 e bate ali com a fala da Licita de que o Lieb e o Asta possuem a mesma idade, ou seja, a gente tem essa conversa ali do Lieb com a Licita logo antes ali do Asta derrotar o Lucifero, ou um pouco antes do Asta derrotar ali o Lucifero, mas o fato é que quando há essa conversa, Licita fala que o Lieb tinha a mesma idade do Asta, né? Uma idade parecida ali com o que seu filho teria se estivesse vivendo com ela até aqueles dias. Mas então teríamos a percepção de que o Asta teria mais ou menos de 6 para 7 anos naquela época, o que esses acontecimentos poderiam ser gerados em 9 anos antes do Asta e Yuno completarem 15 anos. O fato é que agora resta saber se o Asta e o Yuno tinham mesmo 5 anos nessa época, porque muita gente fala que o Asta e o Yuno tinham 5 anos, mas eu não consegui achar em nenhum momento do mangá que eles tinham realmente 5 anos. Se eles tinham 5 anos nessa época, a única forma de explicar o Lucius pegando o Grimório com a roupa do Rei Mago e devolvendo para a torre é apenas com viagem no tempo, porque senão a timeline não vai bater. Então, dos fatos e ali o decorrer da forma como a linha do tempo andou sim em Black Clover, se o Lucius e o Julius não estiverem realmente conectados no fato de que o Asta e o Yuno tinham 5 ou 6 anos, ou 6 para 7 anos, se tiver de 5 para 6 anos, aí a timeline se quebra. Se tiver de 6 para 7 anos, aí dá tempo suficiente para que o Julius cele o Conrad e ao mesmo tempo se torne o Rei Mago, se consagre ali como Rei Mago, volte até o lugar onde a Licita está e dessa forma realmente pegue ali o Grimório, e devolve para a torre. Mas se não for o caso, se o Asta e o Yuno tem mesmo ali de 5 para 6 anos, aí a única forma realmente do Lucius fortalecer ali o seu lado, de ter ali o Grimório de 5 folhas, é voltando no tempo. Então fica ainda esse paralelo e essa resposta, essas possíveis respostas sobre esse feito de Lucius Zograts. Seja como for, Lucius devolveu o Grimório do Asta para a torre por algum propósito. Será que o Lucius sabia que esse Grimório pertencia ao grande chefe dos elfos e que tinha realmente um poder mágico extremamente apelão? Será que ele estava interessado nos poderes das espadas? Porque como ele iria lutar contra o Yuno, supostamente ele poderia purificar esse Grimório e assim usar esse poder na batalha contra o Yuno também, fortalecer os seus poderes mágicos usando ali o combate para realmente acabar com o Yuno. Ele estava interessado ali no Lieb. Será que tinha alguma característica sobre o Lieb que o Lucius estava de olho, alguma coisa remanescente de Astaroth? Eu não sei. Saberemos apenas nos próximos capítulos de Black Clover.